Hi there, how's it going? Vamos para mais uma aula de inglês e na aula de hoje nós vamos estudar passive voice. Bem, se você pensou, se você imaginou que em inglês não haveria isso, bem, você se enganou, sinto muito, existe voz passiva em inglês. E, aliás, ela pode ser até mais fácil que em português. Vejamos primeiro qual é a função. Para que eu uso a voz passiva? Bem, quando nós usamos a voz passiva, é porque nós queremos demonstrar interesse pela pessoa ou objeto que sofre a ação. O meu interesse é quem sofreu a ação, é a ação que foi sofrida e não quem praticou aquela ação, tá? Esse é o objetivo da voz passiva. O importante é a ação que foi praticada e não a pessoa, não o sujeito da oração. Tanto que aquela ação que foi praticada, ela vai tornar-se o sujeito da oração na voz passiva. Isso depois nós veremos. É só vocês prestarem atenção. Olhem esses 3 exemplos. The passive voice is used frequently. Aqui eu tenho um exemplo de voz passiva. Tá aqui. Isso aqui é o que me mostra que a voz utilizada nesse período é passiva. Quando eu uso esse tipo de construção, o meu interesse aqui é a voz passiva, não quem a utiliza. The house was built in 1654. Mais uma voz passiva. O que me interessa aqui? Eu não quero saber quem construiu a casa. O meu interesse é a casa que foi construída. The road is being repaired. Mais uma voz passiva. O que eu quero saber? Qual é o meu interesse nessa frase? É a estrada. É ela lá que está sendo reparada. Então, o meu interesse é na estrada e não nas pessoas que estão reparando, que estão consertando essa estrada. Ocasionalmente, nós vamos utilizar a voz passiva quando nós não sabemos ou nós não queremos dizer, identificar, indicar quem realizou a ação. Se eu não quero dizer quem fez a ação, praticou aquela ação, eu posso usar a voz passiva. Veja, I noticed that a window had been left open. Eu sei quem foi que deixou essa janela aberta? Não sei. Eu só quero dizer, só estou dizendo a você que eu percebi que aquela janela foi deixada aberta. Eu tenho aqui a voz passiva. Every year, thousands of people are killed on our roads. Bem, eu não sei quem mataram essas pessoas, mas não me interessa. O importante é que every year, todos os anos, milhares de pessoas são mortas nas estradas. Essa é a importância da voz passiva. All the cookies have been eaten. Quem comeu os biscoitos? Eu sei quem comeu? Não sei. Não importa, não me interessa, eu quero saber que eles foram comidos. My car has been stolen. Eu não sei quem roubou meu carro, eu não estava lá, eu não vi. Nesse caso, eu não vi quem roubou meu carro. Então, o importante é que ele foi roubado. My car has been stolen. Veja, a voz passiva ela é mais comum na linguagem escrita do que na fala. Quando ela é usada na fala, né? Se ela for usada, ela vai soar formal e impessoal. Por isso, ela geralmente aparece mais na linguagem escrita, como, por exemplo, reports of crimes or legal procedures, quando você vai reportar um crime, né? Ou procedimentos legais. He was sentenced to 2 years in prison. Eu usei a voz passiva para expressar, né, os procedimentos legais que foram tomados aqui no caso. Newspaper reports, quando você tem lá manchetes de jornal, títulos de jornal, é usada a voz passiva. The match was postponed due to a heavy fog. Então, isso daqui é a voz passiva. E eu usei porque se trata de uma notícia de jornal. Scientific writing, vocês que vão prestar Enem, vocês que vão ler textos, vários textos.
a voz passiva vai aparecer. Principalmente se for aqui um texto científico, scientific writing. 3 milliliters of water are added to the mixture. Então, vejam, aqui foi usada a voz passiva. E vocês devem estar se perguntando, poxa vida, o que é essa voz passiva, afinal de contas, que eu não estou enxergando? Eu estou mostrando para vocês, mas talvez vocês não tenham prestado atenção, não estejam entendendo. Não se preocupem, daqui a pouco vocês vão entender o que é essa voz passiva em sua estrutura. Announcements, né? Quando você faz um anúncio, vai anunciar alguma coisa. Flight BA302 to London is delayed by 2 hours. Isso daqui é voz passiva, estou fazendo um anúncio sobre alguma coisa. E notices, né? Customers are requested to not to smoke. Então, estou fazendo uma notificação, uma solicitação ali, um aviso. Nesses casos é que eu uso a voz passiva, porque ela é mais linguagem escrita, tá? É mais usada na linguagem escrita, em textos mais formais. Quando você altera a voz ativa, veja, alterar a voz passiva para a voz ativa vai tornar a escrita mais clara e mais fácil de ser lida. Com certeza, gente, quando você tem um período na voz ativa, é bem mais fácil, fica bem mais clara a ideia ali. Já quando você coloca um período na voz passiva, por isso ele é usado nos textos formais lá, a linguagem não se torna assim tão clara. Para nós que não somos falantes, a linguagem não fica tão clara, mas na voz ativa fica. Por isso, quando nós falamos, conversamos no dia a dia, nós usamos mais a voz ativa. Quando queremos indicar o que ou quem realiza, quer dizer, digamos que eu saiba quem fez aquela ação, eu consegui identificar quem roubou meu carro, quem comeu os biscoitos, quem deixou a porta aberta. Se eu quero identificar quem fez a ação da voz passiva, ou se eu sei quem fez, essa pessoa que fez a ação, ela vai vir precedida da preposição by, tá? Quando você sabe quem realizou a ação e você está interessado nessa pessoa, é sempre melhor alterar a estrutura para a voz ativa. Se você quer dar a entender que você está mais interessado na pessoa que praticou a ação, use a voz ativa e não a voz passiva. Olhem esses exemplos. Nós temos aqui a voz passiva e a voz ativa das mesmas frases. A Hard Day's Night was written by the Beatles. Eu sei quem escreveu essa música, essa canção, foram os Beatles. Por isso eu digo, A Hard Day's Night foi escrita by the Beatles, né, pelos Beatles. Eu coloquei esse by para indicar, para te mostrar que eu sei quem fez a ação, né, então eu resolvi colocar. Na voz ativa, eu diria apenas The Beatles wrote A Hard Day's Night. Os Beatles escreveram A Hard Day's Night. The movie E.T. was directed by Spielberg. Eu quero mencionar quem dirigiu o filme. Então, eu coloquei a preposição by e eu coloquei na frente quem praticou essa ação. O filme E.T. foi dirigido por Spielberg. Na voz ativa, o meu interesse é quem dirigiu o filme, que foi Spielberg. Spielberg directed the movie E.T. Na passiva, o que me interessa é o filme. This house was built by my father. Veja, essa casa foi construída pelo meu pai. Eu quero mencionar quem construiu. Se eu sei quem praticou a ação, quero mencionar, eu uso by. Tá aqui o by. Na voz ativa, a frase era My father built this house. Bem mais claro de se entender do que dessa forma. Formando a voz passiva. Eu acabei de explicar como usar, para que a voz passiva é usada. Mas como é que se forma? Como é a estrutura dela? É o seguinte, muita atenção. Vocês vão sempre
E, gente, é sempre mesmo usar o verbo to be. Sempre você vai usar o verbo to be. E sempre você vai usar o particípio passado do verbo principal. Esse verbo to be, ele deve vir no tempo verbal apropriado. Quer dizer que ele pode vir no presente, no passado, no futuro, no passado perfeito, no presente perfeito. Mas ele virá, o verbo to be vai aparecer em algum tempo verbal e ele deve vir acompanhado do passado particípio. Se o verbo for regular, o passado particípio vai ser feito acrescentando ed, do mesmo modo como nós fazemos passado simples. Se nós temos verbos irregulares, o particípio passado será feito de forma irregular, ou seja, ele vai ter uma outra forma, como passado particípio. Vejam como se dá a estrutura gramatical de uma voz passiva. Aqui você tem a estrutura de uma voz ativa. Você vai ter o sujeito, o verbo, né, o tempo verbal utilizado, e você vai ter um objeto, que é o complemento desse verbo. Na voz passiva, vai haver uma inversão, uma mudança. O meu objeto, ele vem para cá, para frente, como sujeito. O verbo, ele vem para cá no particípio e virá acompanhado do verbo to be, no tempo verbal determinado pela frase na voz ativa. E o meu sujeito, ele vai para o final, se eu quiser mencioná-lo. Aí eu colocarei também a preposição by. Senão, a frase vai ficar só até o verbo. Deu para entender? Vou repetir. Você tem lá a voz ativa, sujeito, verbo e objeto. Esse verbo ele vai estar em um tempo verbal. Digamos que ele vai estar no presente simples. Quando é transformada a voz ativa para a voz passiva, o objeto virá para o começo, vai ser o meu sujeito. Quer dizer que eu tenho que descobrir quem é o objeto, trazê-lo para o começo. O verbo vem para cá, devo colocar ele no particípio. Se ele estava no presente simples aqui na voz ativa, na voz passiva, o verbo to be é que deve estar no presente. Então, am, is ou are. E o meu sujeito vai para o final, ele vai depois do verbo no particípio, se eu quiser mencioná-lo, se eu quiser dizer quem foi que praticou aquela ação. E daí eu vou colocar a preposição by. Então, será mais ou menos assim. Se na voz ativa você tiver um verbo no presente simples, na voz passiva o verbo to be tem que ser am, is ou are. Se na voz ativa você tiver verbo no presente contínuo, na voz passiva o verbo to be, só o verbo to be, tem que vir am, is ou are, seguido de been. Se na voz ativa você tiver o present perfect, na voz passiva você terá que colocar o verbo to be. Have been ou então has been. Esse have ou has é porque depende se é primeira, segunda ou terceira pessoa. Do mesmo modo, o verbo to be. The past simple. Se na voz ativa você tem o passado simples, na voz passiva o verbo to be deverá ser was ou were. Se você tiver na voz ativa passado contínuo, na voz passiva você vai colocar no verbo to be was ou were, um dos dois, dependendo do sujeito, e o been. Se você tiver na voz ativa o passado perfeito, na voz passiva você vai ter que colocar o passado perfeito do verbo to be, que é had been. Se você tiver na voz ativa um verbo no futuro simples, o passado, na voz passiva, o verbo to be também deverá ir para o futuro simples. Will
be. Se você tiver na voz ativa um verbo modal, você vai colocar na voz passiva o verbo modal e o be. Viram como é? O tempo verbal que você tiver na voz ativa, ele vai ser mudado para o verbo to be. O verbo to be deve estar no mesmo tempo verbal que o verbo principal estava na voz ativa, porque na passiva o nosso verbo principal deve vir no passado particípio, por isso esse asterístico em todos, porque será essa forma mais o verbo no passado particípio. Olha o exemplo, e aqui será no presente simples. He washes his car every week. Aqui eu tenho voz ativa. Ele lava seu carro toda semana. Ele lava. He washes his car. Eu sei que é presente simples por causa do ES. O ES, quando ele é adicionado ao verbo, é porque é presente simples e é uma terceira pessoa. Quando eu transformar verbo no presente simples, e aqui é o objeto do verbo. Quer dizer, o complemento, ele lavou o quê? O seu carro. Então, vou transformar na voz passiva. O meu objeto, ele vai vir para o começo, tá aqui, ó, o objeto vem para o começo da frase. His car. Qual era o tempo verbal aqui na voz ativa do verbo wash? Presente simples. Vou colocar o verbo to be no presente simples, porque o to be tem que aparecer. Então, veio to be no presente simples, porque it, né? His car é como se fosse o it. E esse verbo principal, o washes, ele vem para o passado particípio. Como ele era regular, o particípio dele foi feito com ed. Deixa eu repetir para que vocês entendam. Aqui é voz ativa. Sujeito, verbo no presente simples e objeto. Aqui é voz passiva. O objeto veio para frente e se tornou sujeito. O tempo verbal em que esse verbo estava era o presente, então eu coloquei o verbo to be no presente. Esse verbo veio para cá no particípio passado. E vejam, eu não disse quem foi que lavou o carro, só disse his car is washed every week. Eu não quis mencionar, por isso eu não coloquei o he aqui, mas se eu tivesse que colocar, eu colocaria acompanhado da preposição by, mas não coloquei. E apenas acrescentei aqui o complemento. His car is washed every week. É um pouco complicado, mas com o tempo você entende. Olha esse esquema aqui que eu preparei para vocês com os exemplos. Temos aqui uma frase no presente simples. They sell millions of CDs. O verbo está no presente simples. Quando eu colocar ele na voz passiva, que aqui é ativa, eu vou ter que colocar o verbo to be no presente e o particípio desse verbo sell. Então, troquei. O que estava depois de sell era o objeto. Então, coloquei o objeto aqui. Millions of CDs. Coloquei o verbo to be. Are, porque CDs está no plural. E o sell veio para cá no particípio. Eu quis mencionar quem fez, né? Quem vendeu. Então, coloquei by them. E aqui houve uma transformação de they por them. Mais à frente eu vou explicar. Aqui eu já tenho um exemplo de voz ativa no passado simples. Quando eu colocar na voz passiva, eu vou ter que colocar só o verbo to be no passado simples e o outro verbo principal vai para o passado perfeito. Para o passado particípio, perdão. Então, vejam. The Chinese invented fireworks. Os chineses inventaram os fogos de artifício. Tá aqui o ED indicando que é presente simples. E daí a importância de você conhecer todos os outros tempos verbais. Porque quando chega aqui na voz passiva e quando chega no discurso direto e indireto, você vai precisar saber reconhecê-los. Todos aqueles tempos. Então, aqui eu sei que ele está no passado por causa do ED, ele é regular. Para colocar na voz passiva, o que estava na frente do verbo invented, que são os fireworks, veio para cá, era objeto, tornou-se sujeito.
Vou colocar o verbo to be no passado. Coloquei were, porque fireworks está no plural. E invented veio para cá do mesmo modo. Por quê? Porque como ele é um verbo regular, o particípio dele é feito da mesma forma que o passado. E coloquei by the Chinese, porque eu quis mencionar quem foi. Eu sei quem foi que inventou os fogos de artifícios, foram os chineses. Então, fireworks were invented by the Chinese. Os fogos de artifícios foram inventados pelos chineses. Quando você tem o presente perfeito, e nós sabemos que presente perfeito é have ou has mais particípio. Então tá aqui, voz ativa. Someone has stolen my purse. Alguém roubou minha bolsa. Para colocar na voz passiva, eu vou ter que colocar o verbo to be no presente perfeito. Então tá aqui o be, e para indicar que é presente perfeito, eu coloco have ou has. My purse é o objeto da voz ativa. Ele vem para cá na voz passiva como sujeito, porque ele veio primeiro. Ó, my purse has been stolen. Eu escolhi has porque my purse é a terceira pessoa do singular. Has been porque é o verbo to be. E no presente perfeito, o verbo que acompanhar o has ou have tem que vir no particípio. Então tá aqui o been. E stolen é o verbo principal. Ele veio também no particípio. My purse has been stolen by someone. Minha bolsa foi roubada por alguém. Poderia deixar só até o stolen, né? Já que eu não sei quem roubou, só sei que alguém roubou. Esse é um pronome indefinido. Futuro simples. Eu tenho aqui uma voz ativa no futuro simples. Eu sei que é futuro simples porque veio will. Millions of people will celebrate St. Valentine's Day. Milhões de pessoas celebrarão o dia de São Valentino. Então, will celebrate, essa é a voz futuro simples. Ao colocar na voz passiva, vou pegar o que está depois, o objeto que está depois do verbo, colocar como primeiro, né? St. Valentine's Day, então, o dia de Santo Valentino. O verbo principal, esse celebrate, veio para o particípio, celebrated. E o verbo to be, que deve sempre aparecer, ele veio acompanhado do will, porque ele tem que estar no mesmo tempo verbal. Se aqui era futuro, aqui ele também deve estar no futuro simples. Futuro simples do be é will be. Will be celebrated by millions of people. E se eu tiver um verbo modal? Você vai colocar o verbo modal mais o be mais o particípio. Esse PP significa passado particípio. You should wash the dishes. Você deveria lavar os pratos. Também já vimos os verbos modais. Você deveria lavar os pratos. Então, should wash. Esse é o meu verbo principal, wash. Para colocar na voz passiva, que é esse aqui de baixo, o que está depois do wash, que é o meu objeto, vem para o primeiro lugar, the dishes. Como se trata de voz passiva, né, melhor, de verbo modal, você não precisa identificar se é primeira, segunda, terceira pessoa, porque o verbo modal não muda. Você só vai colocar o should e o be, tem que vir o be, e o verbo principal, que era o wash, no particípio. Ele é regular, então tá aqui ele com ED. Então, the dishes should be washed by you. A louça deveria ser lavada por você. Né? Então, quanto aos verbos irregulares, vocês precisam relembrá-los, né? Dar mais uma estudadinha. Vejam aqui um exemplo de verbo sendo conjugado na voz passiva. E nesse caso não há transformação, aqui já é voz passiva. Nos outros exemplos eu mostrei a transformação, aqui não. Então veja, o verbo to clean é um verbo regular. Aqui vocês têm os tempos verbais, a divisão da frase sujeito, o verbo to be, como ele deve ser conjugado, o verbo no particípio e o restante da oração. Veja, sujeito é the house em todos. Mas o verbo to clean, se ele estava no presente simples, eu vou colocar o verbo to be is. Como ele é um verbo regular, tá aqui o particípio dele é o mesmo. Então, vamos focar aqui no verbo to be, como ele deve ser conjugado no presente simples, is, am or are. Se for presente contínuo, is, am or are, mais o been.
Se for passado simples, was ou were, mais o verbo que está lá. Aqui só está uma forma porque o sujeito é singular. Se ele está no passado contínuo, was ou were you been. Se ele está no presente perfeito, has ou have been. Está no passado perfeito, had been. Está no futuro simples, will be. Se é futuro contínuo, will be been. Se é presente condicional, would be. E o restante da oração é que fica na condicional. Se é passado condicional, would have been. E lá a outra condicional vem no restante da oração. Mas o verbo to be sempre vai aparecer no tempo verbal em que estava o verbo principal. Aqui nós temos como seria uma frase na voz passiva, na forma afirmativa, negativa, interrogativa e uma interrogativa negativa. The house was built in 1899. The house wasn't built in 1899. Então, você vai colocar o verbo to be na forma negativa. Se vier um auxiliar antes do verbo to be, então é o auxiliar que vai para a forma negativa. Interrogativa, que é a pergunta. Was the house built in 1899? E uma interrogativa negativa é quando você coloca essa negação aqui no começo sendo uma pergunta. Wasn't the house built in 1899? Já no plural, these houses were built in 1899. O que mudou? Aqui era singular, aqui é plural. Mas aqui, ó, weren't veio na forma negativa. These houses weren't built in 1899. Na pergunta, uma pergunta normal. Were these houses built in 1899? E numa pergunta negativa e interrogativa, você vai ter weren't these houses built in 1899? A voz passiva também pode aparecer acompanhada do infinitivo. E aí, geralmente, é quando você tem um verbo modal. Porque quando você tem verbo modal, o verbo que vem à frente dele, ele deve vir no infinitivo, sem o to. Mas existem alguns verbos que exigem, né, o infinitivo com o to. Por exemplo, have to, que nós conhecemos, que é o verbo dever. E o have to, ele tem que vir com esse to, que é infinitivo. O modal might e o modal may, eles não precisam do to. O be veio no infinitivo sem o to. O verbo want, que é o verbo querer, ele é um verbo que exige preposição. Quem quer alguma coisa, né? She wants to be invited. I expect to. Então, existem verbos que são seguidos por preposição, né? Pelo to e pelo infinitivo. Então, nesse caso, o be tem que vir no infinitivo. Ó, to be. I expected to be. She wants to be. You might be. John might be. You have to be. E na frente o verbo está, ó. Tested, promoted, invited, surprised, disappointed. O verbo está no particípio passado. Também pode acontecer da voz passiva, de vir na voz passiva o gerúndio, que é o gerúndio ing. Quer dizer, o verbo to be vir no ing, e aí, é claro, vai depender. Ele é utilizado depois de preposições ou depois de verbos que geralmente são seguidos do gerúndio. Veja, the children are excited about being taken to the zoo. Aqui eu tenho, ó, elas estão animadas, né, sobre serem levadas ao zoológico. Aqui eu tenho a voz passiva e aqui veio o be com o gerúndio, que é com ing. The children are excited to be taken to the zoo. É a mesma frase, só que aqui veio a preposição. Então, quando veio a preposição, eu coloquei o gerúndio. Aqui não veio preposição, então eu não coloquei o verbo to be no gerúndio, deixei ele apenas no infinitivo. Most film stars hate being interviewed. Né? O verbo hate, ele pede que o próximo verbo, se for usado um verbo próximo a ele, esse verbo venha com ing. I hate being, o verbo love também, o like também é assim. Eu tenho que colocar o verbo que vem na frente com ing.
Ou eu posso usar, né, com um verbo solo infinitivo. Most film stars hate to be interviewed. Poodles like to be pampered. Ou poodles like being pampered. Então, aqui, o verbo pode vir no infinitivo ou ele pode vir no gerúndio. É mais normal ele vir no gerúndio. Quanto ao verbo to be born, que vocês já devem ter visto por aí, que é o verbo nascer, né? É uma formação passiva, né? É o verbo nascer, só que é numa formação passiva e ela é bem mais utilizada no passado, então, embora ela também possa ser usada no presente e até mesmo no futuro. Olha os exemplos. I was born in 1976. Eu nasci. Quando nós traduzimos, eu não vou traduzir eu fui nascida em 1976, não. Eu traduzo como eu nasci. Aí vem outra coisa, né? Outro detalhe, eu tenho que traduzir da melhor forma possível. Where were you born? Onde você nasceu? Porque isso aqui é uma estrutura pronta, uma formação pronta. A formação é na passiva, mas quando você traduz, não é. Around 100 babies are born in this hospital every week. Are born. Aqui é presente simples do verbo to be born. Aqui já é passado, nesses dois primeiros exemplos. We don't know on exactly which day the baby will be born. Nessa formação de particípio, eu já tenho futuro simples, will be born. Nós não sabemos exatamente em qual data o bebê nascerá. Bem, algumas vezes a voz passiva é utilizada através da utilização do verbo to get ou do verbo to have, ao invés do verbo to be, embora seja muito raro isso acontecer. Vir no lugar do verbo to be, o to get ou to have. E aqui nós temos só mais alguns exemplos de transformação de frases da voz ativa para a voz passiva. I like Tony. Eu gosto do Tony. Na voz ativa, pega o objeto que era o Tony, vem para cá, se torna sujeito. O verbo vem com o verbo to be, já que estava no presente simples, eu coloco o verbo to be no presente simples. Esse verbo principal vem para o particípio. By me, que é uma transformação que acontece. People play football all around the world. Futebol, né, o esporte que é jogado. Então, se ele é objeto do verbo play, então ele vem para cá na voz passiva como sujeito. Tá no presente, coloca o verbo to be no presente, concordando com o sujeito que é singular. Is, play, particípio, é de porque ele é regular. E eu acrescentei todo o restante, não coloquei people, porque people é uma palavra, digamos, muito generalizada, né? Não sei exatamente quem, são pessoas. Voz ativa, the cleaners cleaned the room. Eu sei, limpam o quê? The room. Esse the room que era objeto vem para cá como sujeito. Tá no passado simples, eu vou colocar o verbo to be no passado simples, concordando com esse sujeito que é singular, was. E o verbo cleaned, particípio passado, cleaned. Não acrescentei, porque não me interessa quem limpou. Só sei que os quartos foram limpos. John failed the exam. The exam was failed by John. Quem foi que falhou na prova? Ou melhor, falhou em quê? Na prova. Isso aqui é o objeto, vem para cá como sujeito. Então, the exam está no passado simples. O verbo to be tem que vir no passado simples também. E o verbo vem para cá, esse principal, no particípio, ele era regular. Foi acrescentado ED. E eu quero dizer quem foi. Eu sei quem foi que falhou, quem foi mal na prova. Foi o John. Então, by John. Se eu sei, eu coloco by. Se não, não coloco nada. He shot me in the arm. Mais transformações para vocês verem. Aqui, eu quero que vocês prestem atenção na transformação que acontece. He shot me. Ele atirou em mim. Esse me é objeto. Tá? Depois do verbo é objeto. Quando eu vou transformar essa voz ativa em voz passiva, não posso colocar esse me aqui, porque ele vai sair da forma de objeto para a forma de sujeito. Então, vou colocar o pronome sujeito referente a esse daqui, que é o I. I was shot in the arm. Tom showed me the way. O Tom me mostrou o caminho.
Mais uma vez, eu tenho aqui um objeto, porque está depois do verbo. Quando esse objeto tem que vir para cá e esse objeto é um pronome, se você tem um pronome como objeto, para colocar ele aqui no começo na voz passiva como sujeito, você tem que transformar de pronome objeto para pronome sujeito. E eu mostro já a tabelinha. I was shown the way by Tom. Então, eu fui mostrada o caminho pelo Tom. The doctor described the medicine for John. Então, for John. Então, esse John foi a quem foi prescrito, né, o remédio. Então, eu vou colocar esse objeto aqui. Veio para cá. John was prescribed the medicine by the doctor. The shop sold the clothes to Sophie. Veio com preposição. Os dois vieram com preposição, mas você, quando vem para cá, quando sai de objeto para sujeito, a preposição não acompanha. Fica só ele aqui como sujeito, Sophie e John. Como ele era aqui, ó, passado simples, veio para cá o verbo to be no passado simples também. Was, o sold no particípio é o mesmo sold the clothes by the shop. A transformação, você tem que identificar quem é o objeto, vem para cá, e quem praticou a ação. The shop sold the clothes to Sophie. Foi ela que recebeu essa venda, por isso ela veio para cá. Sophie was sold. Venderam o que a ela? The clothes by the shop. E a tabelinha que eu falei para vocês. Vocês têm aqui o sujeito, pronome sujeito e aqui os pronomes objeto. Se na voz ativa você tem pronome sujeito, e esse pronome sujeito vai se transformar em objeto quando ele for para passiva, tem que haver essa mudança sempre. Tanto da ativa para passiva, quanto da passiva para ativa, vice-versa. Se você tinha I, ele vai me. Se era me, ele volta I. Se era you, é o mesmo you, porque o you e o it tem a mesma forma. Mas se era he, ele vai ser him. Ou se ele era him, ele vai ser he. Se estava she em um, ao transformar, você coloca em her. Mas se já estava her, você volta ele como she e assim por diante. Isso quando ele for objeto. Ó, he encouraged the players. Ele encorajou os jogadores. Aqui é uma voz ativa. Ele encorajou os jogadores. Se eu for transformar, não, he encouraged. Esse é o meu verbo principal. Se eu for transformar, tá no passado simples esse encourage. Tá no passado simples. Eu vou ter que colocar o verbo to be no passado simples. Was or were, e o encourage vai para o particípio. Ele já tá no particípio porque ele é regular. Vai ficar assim. The players, que era o objeto, na verdade, ó, tá na frente do verbo. O objeto vem para cá. Vou colocar o verbo to be no passado simples, mais o verbo principal no particípio. Were encouraged. E aqui eu vou colocar by him. Vou fazer a transformação, porque aqui era sujeito, mas ele não é mais sujeito na passiva, ele é objeto. Então, eu tenho que transformá-lo. E qual é o correspondente? É o him. É só voltar naquele quadrinho que eu mostrei. E vamos terminar a aula com um exercício, só essa questão rapidinho. Eu quero que vocês me digam qual é a voz passiva dessa frase. He took my curriculum. Ele pegou o meu currículo. Então, vamos fazer, sem nem olhar aqui para as frases. Ele pegou meu currículo. Ele pegou o quê? Meu currículo. Esse é o objeto. Esse objeto deve vir para o começo da frase. Então, eu sei que vou começar a frase com my curriculum took. Está no passado. Passado simples. Devo colocar o verbo to be no passado simples. Was ou were eu vou usar? Já que o sujeito vai ser o currículo. My curriculum. Vai ser o was. Então, coloco was. Qual é o particípio do took? Ele é irregular. O particípio dele é taken. Então, nós temos 3 opções. A, B ou C. Se bem que a B e a C estão iguais.
Então, vamos eliminar. Qual das duas será a certa? A ou B? Esse he tem que ir para o final, não é? Se esse he vai para o final, aqui ele era o quê? Pronome sujeito. Se eu vou colocar ele no final, ele vai ser o quê? Objeto. Se ele vai ser objeto, eu vou ter que substituir o he por him. Então, é letra A a resposta. My curriculum was taken by him. Coloquei o by porque eu vou mencionar quem fez, foi ele. Melhor, quem pegou o currículo, foi ele. E essa transformação teve que acontecer. Gente, thank you. Essa foi a aula sobre voz passiva. E see you on next class.